Fala galera, seja muito bem-vindo ao Gospelcast. Hoje com um testemunho incrível com um grande amigo meu e pastor aqui, o pastor Ricardo. Seja bem-vindo, pastor Ricardo, aqui ao Gospelcast. Já era para ter vindo faz tempo, já houve 2 convites, não pôde vir, mas hoje ele está aqui. Obrigado pela sua visita aqui e o espaço é todo seu, tá bom? Amém. Obrigado, Hugo, por receber e louvar sempre ao Senhor é bom. Amém. E eu estou aqui hoje porque é um convite feito com muito amor. Amém. E eu sei que esse projeto aqui é bênção. E vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Então, estamos aqui para cooperar e fazer o que Deus está mandando. Tudo que for para o reino, né, pastor? A gente vai estar junto sempre, tá junto, né? Tá Não junto. é? Estamos juntos. Amém, amém. Eu queria aproveitar aqui e lhe dar um presente já, porque quem vem aqui no nosso podcast é presenteado e adora. Tá certo, todo mundo agora já está certo. mandando até mensagem. Ei, eu quero. Eu digo, não. Aí você vai ter que dar o testemunho que Deus está fazendo na sua vida lá e eu lhe dou o presente. Olha Produção, aí. por gentileza. Aí sim, ó. Chegou, tá aqui, ó. Obrigado. Só que é assim, eu quero que o senhor abra e o senhor vai ter que usar já aqui na sua entrevista, aqui no seu testemunho aqui, ó. Esse Jesus aqui não se trata de adorar a imagem, sim a presença. E essa caneca aqui do nosso podcast oficial. Olha, deixa eu guardar aqui. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui, ajudar o senhor. E aqui eu já vou pedir para a produção se o senhor quer um café, o senhor quer uma água, o senhor quer... O que é que o senhor quer tomar? Que a gente pede aqui a produção. Quero água. Quer água? Produção, por gentileza, uma água aqui pro pastor. Aí sim, hein? Obrigado. Essa produção é a melhor do mundo, viu? Ô, Glória! Ô, Glória, isso aí. Então, pastor, conta para quem está assistindo lá do outro lado o seu testemunho que Deus quer usar o senhor para poder falar. Eu sei que o senhor tem muitos testemunhos ao longo da vida, eu conheço alguns, outros ainda nem conheço, mas eu sei que Deus colocou uma palavra para o senhor para poder passar para quem está do outro lado e para mim também, eu tenho certeza que vai edificar. Amém, Hugo. Eu vou falar um pouco hoje sobre a ferramenta do legendário na vida do homem. Sim. Para mim foi algo muito edificante, né? E abriu um leque que eu precisava, como trabalhar com o homem. Vivemos numa sociedade em que o homem está sendo, não esquecido, mas ele está ficando um pouco para trás. Ele está com medo, entendeu? O homem está deixando a responsabilidade dele como homem, como sacerdote da sua casa, como líder espiritual da sua casa, e as mulheres estão tomando conta disso. Não que elas são culpadas, não, é que o homem é culpado. Tá deixando ele está deixando esse espaço. Então, e o legendário, ele veio, não que o legendário vai te transformar, mas é uma ferramenta em que você pode dar um up e crescer espiritualmente, entendeu? Aqueles momentos ali é momento em que você vai ter um encontro com o Senhor. Não que você vai ter um encontro só com o Senhor lá. Não, você tem um encontro com o Senhor a partir do momento que você abre o seu coração. E ali você está aberto para receber. E naquele momento que você recebe ali, muitas coisas vêm e clareiam na sua mente e que vai ver lá na frente, começa a mudar a sua história, começa a mudar a sua vida dentro da sua casa como verdadeiro sacerdote. Eu entendo isso que você está falando, mas a gente vê muitas pessoas falando, inclusive falando mal. E muitas ainda falam, preciso subir a montanha para virar homem. Então, o que é que o senhor tem a dizer para essas pessoas que falam isso, que tá toda hora na internet falando essas bobagens? Eu falo bobagem porque eu sou legendário também, glória a Deus por isso. E eu acho que para mim falar de mim é muito fácil. Eu falar de mim, mas quem quer julgar tem que perguntar às esposas de um legendário. Porque perguntando a mim eu vou dizer que é maravilha, mas vocês têm que perguntar às esposas, porque a transformação é dentro do lar. Então, o que é que o senhor tem a dizer para essas pessoas que criticam o movimento Legendários? Boa pergunta, Hugo. Essas pessoas que criticam o Legendário, é como você falou, ela tem que participar. Ela tem que dar um passo de fé e confiar no projeto. A gente está falando de uma transformação do homem, a gente está falando de uma transformação dentro da sua casa. E como você falou,
A melhor pessoa para você perguntar é a sua família, é a sua esposa. O que foi o legendário na vida daquele homem? O que mudou na vida daquele homem? Crítica vai ter, em todos os projetos tem crítica. Sim. Em qualquer projeto que você criar, vai ter crítica de um do lado ou de outro, sempre vai haver. Então, nós temos que estar preparados. Mas, eu digo sempre, vá. Você não pode criticar uma coisa que você não conhece. Você não sabe o movimento, você não conhece como está o andar do projeto. Então, você estando ali, você vai deixar Deus usar. Então, na minha vida, eu vou falar comigo. Na minha vida, a experiência que eu tive lá foi muito boa. Foi tão tal que meu filho participou também, que eu levei meu filho, entendeu? Então, e ele também gostou. Então, como eu sempre falo, tem que ter um passo de fé. É acreditar, sim, é acreditar. Não é que você vai na montanha para ser homem. Você não precisa, você já nasceu homem. Você precisa abrir o seu coração para deixar Deus te trabalhar na sua vida. Amém. Pegue essa palavrinha aí. Você tem que abrir o seu coração. E com a questão de religião, muitas pessoas falam, mas tem que ser católico, tem que ser evangélico. O legendário tem bandeira de igreja? Como funciona isso? Porque muita gente tem dúvida, eu tenho certeza que alguém lá do outro lado também tem dúvida. Fala um pouquinho, pastor. O projeto Legendário não tem bandeira de igreja. Certo. É aberto para toda igreja, toda religião, toda denominação. Então ali está um projeto que foi inspirado pelo Senhor na vida do pastor Sharp, em que criou um movimento e esse movimento expandiu. Não tem bandeira criada ali, porque se tivesse bandeira de igreja, não daria certo. Já teria acabado. Já teria acabado. Né? Então, por isso que o projeto ainda está caminhando. E você vai vendo, já está o quê? Quase 200 mil homens. Quase 200 mil homens já participaram. Então, não tem projeto de igreja. É um projeto do Senhor na vida de um homem que se deixou ser usado e hoje a gente está vendo o fruto. Entendeu? Eu entendo. Pastor, o senhor já fez o Legendário já tem um tempo. Quanto tempo já? 1 ano. 1 ano. Depois, o senhor voltou? Já trabalhei em 6 top depois que eu participei. O senhor está me dizendo que o senhor fez o Legendário. Muita gente, né, fala, vou fazer e tal. Não quero mais não. Vicia isso? É um vício bom? Será que tem vício bom? Eu não sei. Mas eu quero saber do senhor, o senhor que entende mais da palavra. O senhor já voltou 6 vezes para servir a Deus. Exatamente. Eu voltei 6 vezes para servir a Deus. O Legendário, quando você participa, você está participando 50%, você vai aproveitar ali. Porque você está naquela empolgação, está naquela adrenalina ainda, recebendo, sim, o que eu estou colocando para você. Mas quando você volta para trabalhar, você recebe os outros 50%. Mas cada vez que você volta, o seu coração quer voltar, porque você vai vendo homens entrando de uma forma e saindo completamente diferente, Hugo. Eu conheço vários que foram, cara, amigo meu. O senhor pode citar alguns exemplos assim? A gente sabe que não pode falar do que acontece lá, isso aí não pode. Mas o que o senhor conseguiu ver, o senhor já se viu em algumas áreas lá, mas qual a área que o senhor serve mais? Meu primeiro trabalho foi com intercessão. O meu primeiro trabalho, quando eu voltei para servir, foi na intercessão. Né? Foi um projeto e era o meu desejo, era ser intercessor. E ali eu conheci várias pessoas, vários homens de Deus ali, que eu aprendi com eles, várias experiências que eu tive com eles ali, e aprendi algo novo para mim. Amém. Né? Então foi intercessão e depois foi no outro ministério que tem lá, que não é ministério, mas é um grupo que chama Racundas, né, em que eu também faço parte deles, ajudando eles na intercessão, cuidando deles e orando com eles. Mas como você fez uma pergunta para mim sobre algo que eu vi lá. Na verdade, são curiosidades. Não é uma pergunta. Qual a curiosidade? Porque a gente sabe que acontecem algumas coisas, né, que chamam muito a nossa atenção. Porque eu já servi também lá 3 vezes depois que eu virei legendário. Mas a gente consegue ver o que Deus faz na vida desses homens. Então eu tenho certeza que tem muita história para contar para quem está do outro lado. Tem muitas histórias, Hugo. Tem história que eu participei de um top, em que um pai não falava com o filho. Meu Deus. Há vários anos. E em determinado momento ali, teve aquele encontro.
dele com o filho. Tava os dois fazendo. Estavam os dois fazendo. E aquilo ali marcou como pai que eu sou e como filho que eu fui. Meu Deus. O encontro de um pai e um filho. Reconciliação. Que eu sei que precisava passar por aquele momento ali. Sim. E o Legendário foi essa ferramenta na vida deles, porque eles não se falavam há um tempo. Ele foi convidado por um e o pai outro, convidado por outro. E eles Eles nem não sabiam que iam estar ali naquele, Não sabia que naquele tá ali. top. Meu Jesus. E aí participaram ali. Então, você vê o quão bom foi na vida deles. A reconciliação de uma família. Então, quando eu falo, eu passei por isso e eu me emociono falando isso, porque eu não tive pai. Então, eu não fui criado com pai, não sei quem é meu pai, não tenho resistido nada de pai, não tenho nada disso. Isso é outra história que a gente vai contar depois. Mas isso é forte. Hoje eu sou pai. E eu fico pensando qual a relação do cara ter um filho e de determinado momento ele deixar de falar com o filho e o filho não ter mais aquela relação de um pai por um determinado momento. Você como pai, você quer estar lado a lado do seu filho, você é pai. Sim. Você não vai querer ficar anos sem falar dos seus filhos? Jamais. Mas existe circunstância na vida que fez com que acontecesse isso. Então, para mim marcou esse ponto forte, foi essa reconciliação entre pai e filho. Meu Deus, é muito forte isso. Enfim, mas eu sei que não só teve essa, teve outras também. Tem umas que até chega a ser cômica, né? Algumas, você pode contar um pouco para quem está lá do outro lado poder também entender um pouco o que é que acontece lá? Olha, os cômicos, né? São os momentos lá que a gente tem de andar no karatê, né? Que para uns é karatê, para outros é canoa. E que elas começam a virar dentro do rio. Eu acho que eles não sabem remar. Eles não sabem remar. Então vira cômico, porque você vê aquelas pessoas todas excitadas e quando chega ali, frágil, porque não sabe praticar aquilo ali. E você começa a achar cômico. Mas só que é um cômico com um sentido. Sim, claro. Eu acho que eles têm um objetivo para chegar, um destino. Um alvo. E assim eles querem chegar até mais rápido do que deve e aí termina se perdendo um pouquinho. Exatamente. Deve ser. Mas eu digo quando tem um sentido é porque ali está sendo formado. Eles estão sendo trabalhado. Está sendo trabalhado a mente dele, o corpo dele, está sendo trabalhado o físico dele, está sendo trabalhado especialmente o caráter dele. O espiritual também é forte. Pastor, é outra curiosidade. O senhor só trabalhou, só serviu num top em português ou já serviu em outros tops? Americano, espanhol? Já trabalhei em português e espanhol. Né? No espanhol, que é lá no... Eu acho que é Tampa Bay. Tampa Bay. Né? Thunder Bay. Então eu já trabalhei lá. Inclusive foi até um desse aqui do Citron. Sim. Que o nome dele é o Citron e o top foi para ele. Ele estava com câncer, né? Então fizeram homenagem para ele esse top. E interessante é que depois a gente escutou o testemunho dele da cura. Glória a Deus. Ali entrou um cara, estava sendo o nome dele, o top é o nome dele, Citron. Um cara com câncer já muito grave, mas Deus moveu a história. Deus fez um milagre. E ele hoje está contando aí seu testemunho de cura. Então, pra gente foi bom, porque nesse top aqui, ele foi lá. Com máscara, Deus. ele foi lá e testemunhou lá no meio da gente que estava acontecendo. Meu Deus. Então, é algo transformador, entendeu? Então, eu falo da ferramenta legendária na vida do homem, porque muda o caráter, muda a história. Se você realmente colocar em prática o que está sendo colocado lá na sua mente lá, vai ser melhor. Não é que na igreja não coloca. Sim. Na igreja coloca a mesma coisa. Sim, claro. Ou mais. O problema é que na igreja você não está focado naquilo ali. Porque você está distraído com celular, você está distraído com filhos, você está distraído com pessoas, você está conversando. Lá você está isolado. Você está diretamente em contato com o céu. Essa conexão. É conexão. Terra
E o céu e a terra. E que você pode fazer isso em casa. Sim, claro. Mas as distrações não deixam. As distrações não deixam. Não deixa. Filho, esposa, preocupações. A gente sabe disso. Então, quando a gente se desconecta, é muito, muito, muito forte isso. Porque quando a gente se desconecta, eu tenho essa certeza porque eu vivi isso. Eu só tinha a Bíblia. Era a minha conexão, era a Bíblia. Então, ou eu lia, eu não tinha o que fazer, né? Uhum. Então, é aí onde o Espírito Santo, eu acredito que começa a agir em nós e começa a quebrantar, e aí vai fazendo esse mover dos céus na terra em nossas vidas. Eu acredito que é isso. Exatamente. Então, é essa parte aí. Então, quando eu falo da ferramenta legendária na vida do homem, muda. Por quê? Porque abriu um leque para mim. Eu me converti aqui nos Estados Unidos, fiz o seminário aqui, fui ordenado e fui ser pastor de família, entendeu? Depois trabalhei com jovens casais, que eram casais de 0 a 10 anos de casados, família também. Mas depois Deus me deu um projeto que eu neguei 2 vezes. Não quis fazer. Não quis. Que se chama Homens. Projeto de homens. Projeto de homens. Eu disse, não quero, porque homem é muito difícil trabalhar com homem. Eu disse, não quero. Difícil, não né? quero. E não aceitei. Depois a igreja veio novamente. Disse, cara, vamos lá, vamos conversar. A diretora me chamou e disse, aceita o top, aceita o desafio. E eu aceitei o desafio de trabalhar com homens. E fiquei 2 anos na liderança do Ministério de Homens, né? Fiz alguns projetos e tal, que deu certo. Mas quando eu voltei do tópico do meu filho do ano passado, eu tinha entregue o meu Ministério de Homens em fevereiro. Acabou o meu ministério ali, meu tempo, só acabou meu tempo com homens aqui. Quero ficar um tempo cuidando da minha família. E fui pro top em março seguinte. Mas eu voltei com um ânimo diferente. Voltei assim, cara, é homem Sim. que eu preciso ajudar. É homem que eu preciso trabalhar. E Deus me deu um projeto, né, que tá sendo projetado, a gente vai conseguir. Tá desenvolvendo. Já tem algumas coisas já, né, como eu tenho o Ministério Eu Vou, meditações diárias com o pastor Ricardo. Então, é onde eu estou lançando mensagens. Mas o projeto, sim, é edificar o homem. O projeto é para trabalhar com o homem. O homem alcoólatra, o homem drogado, o homem viciado, o homem pai de família e o homem sacerdote. Meu Deus, é muito forte isso, gente. E continue, pastor. Eu acho que esse seu chamado aí, esse seu propósito, tem que ir para cima mesmo, porque, como o senhor falou, né? O homem, ele é o sacerdote. É para ser o sacerdote, mas muitas vezes as esposas estão tomando partido, estão tomando, porque elas sabem da importância do evangelho dentro da casa. E aí, muitas das vezes, o homem ele não está assumindo o papel dele dentro de casa. Está negligenciando. É uma negligência isso. E aí as esposas é que estão tomando a frente e está inverso isso. Se você prestar atenção, Hugo, dentro das igrejas hoje, 70% a 80% do ministério da igreja, quem está à frente é mulheres. Porque o homem está negligenciando essa parte. Se ele negligencia esse ministério que Deus deu a ele de homem, dentro da igreja, o ministério assumir a liderança espiritual, ele está fazendo a mesma coisa dentro de casa. Meu Deus. Eu conheço, você também deve conhecer, homens que não lê a Bíblia. Homens que não têm esse compromisso de orar dentro de casa. Homens que não têm esse compromisso de estudar a palavra de Deus, ensinar para os seus filhos. Verdade. E joga a responsabilidade para a igreja, ou já responsabilidade por um líder, por outra pessoa, mas não tem essa coragem, negligenciando esse ponto dentro de casa. Então, o homem precisa voltar para isso aí. E eu e você, e outros, é que pode fazer isso. É incentivar esses homens a estudar a palavra de Deus. É sobre isso, é sobre esse propósito, esse projeto, o Gospelcast, é sobre isso, é falar dos testemunhos de pessoas comuns como nós, do que Deus faz através da nossa decisão e posicionamento como homem e assumir a responsabilidade como pai de família, como pai e como marido.
e assumir a nossa obrigação. Esses é o nosso projeto, é o projeto do pastor Ricardo, de tantos outros que vêm aqui, porque cada um que vem aqui, que vem fazer um testemunho, 99% tem um projeto de evangelizar pessoas. Então é sobre isso, é sobre o reino. Agora o senhor falou de filho, e eu quero lhe perguntar, como é ter um filho legendário? Ter um filho legendário é bom. É bom porque quando o meu filho, ele estava naquela indecisão de jovem, né? De estar firme, não estar firme, tá lá, tá cá. Então, como a gente escutou o John falando no episódio passado, que ele é jovem. Sim. Adrenalina. Então, o meu filho é 17 anos. Eu perguntei, o senhor já se emocionou. Porque a gente sabe, jovem tem uma cabeça totalmente diferente, então, mas continue. Então, a gente sabe as decisões que ele tem que tomar. E principalmente aqui, um país liberal, onde tudo pode, né? E você não pode reprimir muito seu filho, que as escolas ensinam de até chamar a polícia caso precisar para o pai, se você chegar muito pesado neles, né? Então, a gente como líder espiritual, a gente como pai dentro da casa, como sacerdote dentro da casa, a gente tem que mostrar para ele a importância de quem é Deus. Sim. Então, muitas vezes fica difícil como pai essa parte. Mas, graças a Deus, Deus me deu um filho, 2 filhos, né? Eu tenho um Nicolas com 18 hoje e tenho um pequeno Samuel com 6. Então, você vê uma diferença de idade grande. Então, com o Nicolas, quando ele foi pro Legendário, ele estava indeciso. Indeciso não no que ele quer ser futuramente nos estudos. Sim. Indeciso com a sua vida mesmo, assim, parado um pouco, indeciso. E eu não forcei ele pro Legendário. Eu só disse assim, ó, vamos pro Legendário? Eu falei, pai, eu vou. Passou no top seguinte, disse, eu vou. Então, quando ele disse, eu vou, a gente fez o que tinha que fazer e ele foi. E ele voltou e disse assim, obrigado. Nossa, que bênção. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado porque abriu minha mente. Então, ele hoje tem 18 anos, está naquela expectativa de ir para uma faculdade, né? Sim. O sonho dele é ser médico, cirurgião. E ele voltou mais com esse ânimo, voltou mais firme com o Senhor. Ele é um levita, é um pianista profissional. Hoje toca, canta, então ele é um levita, está firme na igreja, está firme com o ministério dele. Pai, eu estou muito contente com o que Deus está fazendo na minha vida. Está transbordando, né? Glória entendeu? a Deus. Então eu sei que isso aí foi um empurrão para ele. Sim. Né? Não que não tinha dentro de casa. Sim. A leitura bíblica, a gente tem nosso estudo bíblico, a gente tem o nosso momento bíblico, a gente tem o nosso bate-papo. Mas que precisava alguém de fora vir com alguma ferramenta a mais que abrisse a mente dele. E isso foi entendeu? A importância de servir o Senhor. Amém. É importante fazer a vontade do Senhor. É isso que eu digo a ele, filho, não seja feita a minha vontade, não faça o que seu pai pede. O pai quer o melhor para o filho. Sim, claro. Mas a decisão que vai tomar é você. Você está chegando hoje, ele completou 18 anos, agora há pouco, e eu disse, olha... Semana passada. Né? Eu disse, olha, a decisão agora é você. Sim. Os passos que você der, é você responsável sua. Eu sou seu pai. Você é seu pai, você é seu amigo, você é seu irmão, você é seu melhor companheiro que você precisar. Não vou compactuar com seu erro. Sim, claro. Mas vou abraçar você como pai. Então é isso que eu estou ensinando para ele. A importância de uma família. E a importância da família, Hugo, você é pai, você sabe. É tal união, esposa e filhos. Sim. Se a gente não está bem conectado isso aí dentro da nossa casa... Lá fora fica tudo desordenado, né, pastor? Não tem o sentido de vida. É verdade. O sentido de vida hoje... Meu sentido de vida hoje é minha esposa, em primeiro lugar. Amém. E meus filhos. Amém. Isso eu não abro mão. Amém. Não abro mão, Hugo. Glória a Deus. Pastor, que bom ter o senhor aqui no nosso espaço, esse espaço que está sendo bênção para mim, para todo mundo que está colaborando com a gente. Receber não só o senhor, como os outros convidados que já vieram, que já passaram por aqui. Está sendo muito edificante para o nosso canal, está sendo muito edificante para as pessoas que estão lá do outro lado poderem assistir
e ouvir esses testemunhos de pessoas comuns como eu, como o senhor. Enfim, gostaria de lhe agradecer, primeiramente, agradecer a Deus pela sua vida, porque o senhor tem um ministério muito desafiador, e agradecer mesmo a sua presença aqui, pegar na sua mão. Deus me abençoe, obrigado. Eu sei que o senhor tem muitas histórias ainda para contar, e a gente vai marcar um outro, aí a gente vai fazer aquele longo, um episódio maior para o senhor. O senhor tem muita história bonita para poder contar. Então eu agradeço demais ao senhor. E queria pedir ao senhor, para o senhor deixar uma mensagem para quem está lá do outro lado, sobre não só a questão do legendário, mas o que é que o senhor pode deixar essa mensagem para quem está lá do outro lado, o que Deus pode fazer. Deixa uma mensagem lá para os nossos telespectadores. Queridos, o que eu tenho a dizer para vocês é que continue firme. Lute pela sua família. Não abandone. Não abandone esposa, não abandone filho. Jamais. Lute por eles. Porque seus filhos precisam de você. E você precisa de seus filhos. Seja um pai, seja uma mãe, seja filho, seja amigo, seja companheiro. Seja firme naquilo que Deus colocou na sua vida. Deus te deu uma família, lute por ela e honre por ela. Porque sem família você não é nada. Essa é a minha mensagem que eu deixo para você. Seja um sacerdote da sua casa, primeiramente como homem. Amém. Seja um líder espiritual da sua casa. Seja o verdadeiro amigo da sua esposa. Porque foi ela que o Senhor colocou no seu caminho. Amém. Então seja firme na sua vida. Porque sem família você não é nada. Família é tudo. Lute por sua família. Hugo, eu desejo a você muito sucesso. Obrigado, a equipe toda. Que Deus esteja abençoando vocês tremendamente. Esse projeto aí, o Hugo Gospel, vai ser bênção. Amém. Bênção. Glória a Deus. Todos que vão vir aqui, eu sei que vai ser bênção, vai ser usado pelo Senhor. Mas o mais importante é que continue assim, com o alvo. Sim. E o alvo é a cruz. E o alvo é a cruz. Amém. E a sua família em primeiro lugar. Amém. Nunca abandone ninguém. Seu primeiro ministério é a sua família. Então, meu primeiro ministério é minha família. Deus colocou esse projeto na minha vida. Eu jamais queria ser pastor de família, porque a minha história não conta com família, mas Deus quis. Às vezes não é nem o que a gente quer, é o que Ele quer, né? E aí é onde entra, que eu já falei anteriormente, a obediência. Então, muita gente segue a Cristo, mas poucos obedecem. Então a gente querido, sabe. Lute por sua família, seja firme. Amém, pastor. Seja firme. Amém. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui envolvidos, o Neto, o Alexandre Klein, os convidados que vieram hoje. Muito obrigado. E em especial a vocês que estão do outro lado. Obrigado pela paciência, pelo carinho, que vocês possam encaminhar esse testemunho, compartilhar com pessoas se identificaram com isso. Compartilhem, comentem. É super importante vocês comentar lá no nosso YouTube, onde tiver postado, no Instagram, que vocês façam isso. E gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que estão presentes, colaborando com o podcast aqui, colaborando com o Reino, porque o que a gente faz é para o Reino, então eu digo, colaborando com o Reino. E vamos deixar as informações dos nossos patrocinadores, as logomarcas, no final desse episódio aqui. E vamos deixar também um link para vocês que queiram também contribuir com as cotas que vão chegar para vocês, que vocês entrem em contato através de um link e possam também contribuir para o projeto que nós estamos fazendo aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo episódio. Amém?